Hola gente, empezaremos ahora nuestra clase de lengua española para la enseñanza del ENEM y principalmente para la lectura y comprensión de texto. A ver, sejam todos bem-vindos. Duas questões relacionadas à parte linguística, duas questões relacionadas à língua e sua cultura e sua história e uma na sociolinguística. Então a gente vai analisar algumas estratégias que irão ajudar vocês na hora da resolução da prova do Enem. Lembrando, no mesmo dia, vocês irão responder as questões de língua espanhola, ao seu lado estarão as provas de língua inglesa. Então, cuidado para você não se equivocar, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, preste atenção. Duas técnicas de leitura que eu vou trazer para você. A primeira técnica é a chamada skimming, que consiste em observar o texto apenas para detectar o assunto, sem se preocupar com os detalhes, e é necessário você prestar atenção na ordem que você vai ler esse texto, tá? Então a gente vai ver que é necessário ler o título do texto, ler as imagens verbais, o texto verbal e o texto não verbal, analisar tudo que for gráfico e figura. Já a leitura scanner é aquela leitura como o próprio nome diz, scanner. Você vai localizar informações que sejam inerentes ao texto, informações preciosas para o texto. Entre elas estão datas, nome próprio, números e principalmente os conectivos. Lembre-se, existem centenas de conectores que nós vamos analisar nas próximas aulas as suas funções, principalmente os conectivos adversativos, tá bom? Então preste atenção. Nós vamos adiantar um conteúdo, que são os conectivos, para a próxima semana. Esses conectivos eles vão mudar a compreensão do seu texto. Bom, cinco sequências de leitura que você tem que ter, tá? A estratégia da leitura que eu montei para vocês, vocês devem seguir essas 5 ordens para que vocês consigam responder as 5 questões do Enem com um tempo máximo de 15 minutos. Lembre-se, você tem aproximadamente, na leitura da sua prova, 15 minutos para a língua estrangeira, tá? Pode ser que seu texto na primeira leitura seja mais rápido do que 3 minutos, mas aí sobrando o tempo para o dia, é o mesmo dia da redação. Então vamos lá. Quais são essas 5 estratégias de leituras que eu criei para vocês? A primeira se diz prediction. O que seria prediction? A prediction é seu conhecimento prévio. É aquilo que você domina da língua estrangeira e de mundo que você vai levar como carga para a sua avaliação. Então, por exemplo, se você domina os conteúdos relacionados às políticas externas, então esse conhecimento, caindo um texto sobre políticas externas dos países hispano-americanos, esse conteúdo você vai apenas carregar para clarear a leitura da prova. Lembre-se, sua prova, o autor que a escreveu quer uma informação sobre o texto dele, não sobre seu conhecimento. Por isso que eu sempre digo a vocês, existe uma diferença entre compreensão textual e interpretação textual. A compreensão textual está dentro do texto, é o que o autor está perguntando sobre o seu texto. A interpretação você só vai usar na redação, que é aquilo que o autor está trazendo como motivacional e você vai trazer mais informações para ele. Você vai completar aquelas informações. 180 questões de compreensão, apenas uma questão que é a redação de interpretação textual. Então vamos lá. A prediction é o que antecipa o tema, é aquele conhecimento prévio que você tem, é aquilo que você tem de carga de conhecimento de língua estrangeira, conhecimento de mundo. Suas leituras devem ser retomadas agora, tá? Principalmente com jornais como El País, El Clarín, CNN, entre outros que a gente já analisou. Questão 2. Na leitura e compreensão, para ajudar a fazer uma boa prova, a leitura rápida chamada skimming. O que é essa leitura chamada skimming? É uma ordem que nós criamos, eu juntamente com o nosso grupo de professores, para que vocês consigam ler mais rápido e absorver a informação mais rápida do texto. Lembre-se, a leitura skimming é uma ordem que você pode criar a sua própria, mas isso vai ajudar você, principalmente aquele que vai fazer a prova do Enem.
de língua espanhola, ela vai ajudar muito, porque dentro da língua espanhola, as perguntas e as respostas estão em língua portuguesa, no Enem em língua portuguesa, então isso vai facilitar a sua compreensão. Então a ordem que eu vou passar para vocês é uma ordem bem legal, bem fácil de vocês aprenderem, e a prática leva à perfeição. Já a número 3, a chamada leitura Skinner, é uma leitura mais detalhada, é aquela leitura como um scanner, procurando palavras repetidas, procurando datas, procurando nome próprio, informações que se repetem dentro do texto. Quando o autor cria uma informação repetida dentro do texto, alguma importância tem essa informação. 4. Inferência nas palavras. Já falei para vocês que não adianta a gente absorver um dicionário todas as vezes que a gente for estudar línguas estrangeiras modernas. É necessário que você compreenda pelo contexto. O Enem, diferentemente de outros vestibulares e processos seletivos que vocês farão na vida, ele não é uma prova que gosta de trazer pegadinhas. O Enem, a única coisa que ele pede para que você faça é uma excelente compreensão, é que você domine a leitura e a compreensão do texto. Então, a inferência é a capacidade que vocês têm que criar de relacionar uma palavra a seu contexto, mesmo sem saber seu significado. É necessário ter leitura, professor? É necessário vocabulário? Com certeza. A gente vem estudando a língua espanhola e enriquecendo esses vocabulários em todos os anos do ensino médio. Mas a partir de agora é necessário que você relacione essa palavra fazendo inferência. Mesmo que você não saiba o conteúdo da palavra embaraçada, que é grávida, mas na leitura do contexto, que fala sobre gravidez, que fala sobre parto e tudo isso, você deve relacionar. Não é necessário saber o seu significado semântico completo, mas é necessário que esteja dentro do campo semântico. Leitura ao revés é o último estágio da estratégia de leitura que eu trago para vocês, que é a utilização da pergunta juntamente com as supostas respostas. Lembre-se, estou falando perguntas e supostamente respostas, mas isso a gente vai retirar dessa nomenclatura, porque já existe uma nomenclatura própria para cada uma delas, tá? Então vamos ver agora um pouquinho mais da estrutura. Como é que funciona a estrutura de um texto da prova do Enem para vocês, tá? O texto, ele é constituído, chamado pelo texto base, que pode ser verbal ou não verbal. Texto verbal são as palavras, o não verbal são as imagens. Não existe no Enem uma imagem que não esteja relacionada diretamente com o texto verbal. Então, a imagem não vai ser uma pegadinha para você. O Enem não traz assim. Ele relaciona a imagem com o texto. Então, texto verbal e não verbal. Serve para estimular o estudante a mobilizar seus recursos para solucionar a situação, problema proposta pelo autor. Não é por você, é pelo autor, tá? Tem imagens e outros tipos de recursos, gráficos. Lembre-se, hoje em dia trabalhamos com a interdisciplinaridade. O que é que significa isso? Dentro do texto de língua espanhola pode ter língua inglesa, pode ter ciência, pode ter biologia, pode ter o que você imaginar, matemática e assim sucessivamente. As ciências não estão só, elas vivem em conjunto. Do mesmo jeito, trabalha o Enem. Aí vamos mudar agora os nomes das partes dos textos do Enem, tá? Nós temos no texto do Enem o enunciado, tá? Que, olha só, ele pode ser dado de forma de complementação ou de interrogação. Raramente você vai encontrar o enunciado da prova do Enem agora como interrogação. Eles complementam as supostas alternativas. Então, eu faço uma pergunta que deve ser completada pela suposta alternativa. Hoje, nós nomeamos elas como os descritores. Então, enunciado e pergunta hoje se chama de descritores. Ele vai descrever o que ele quer para você. Já abaixo, nós temos as alternativas de respostas, que são 5. Vai da letra A à letra E. Entre elas, nós encontramos 4 perguntinhas alternativas, que são chamadas hoje de distratores. Por que distratores? E por que não mais alternativas? Distratores porque todas elas estão em uma parte correta. Ela tem a função praticamente de distrair você na leitura. Então, quando você faz uma leitura de uma prova de Enem, você lê os 5 enunciados, os 4 distratores e a questão gabarito, praticamente as 5 estarão corretas.
em percentuais diferentes. O que eu quero que você agora faça é acertar, é marcar a questão gabarito. É aquela que condiz com o que o autor estava falando. É aquilo que está no texto, sem interferência nossa, no nosso conhecimento prévio. Tá bom? Então hoje nós chamamos de descritores, distratores e questão gabarito. Texto base. Nova nomenclatura. Bom, aqui é a ordem que eu quero que vocês tentem fazer. Cada um está livre a fazer a leitura da forma que queira. Essa forma funciona. São 10 anos que eu trabalho com o Enem em língua espanhola, porque faz 10 anos que o Enem tem a língua espanhola, desde 2010. Esse é o 10º ano. Então, como é que a gente ganha tempo na hora de leitura? Acompanhe o mouse aqui comigo. Então, nós temos aqui a primeira parte. O título, a leitura skimmer fala que seria necessário. Caso o texto não tenha título, a gente não vai fazer a leitura. Mas lê o título, essa é a primeira parte. Depois da leitura do título, nós vamos no descritor, chamado de comando. Lembre-se, o descritor vai estar em língua portuguesa. Todas as palavras heterossemânticas, conhecidas como os falsos cognatos, que a gente não entender, ela vai estar aqui. A pergunta vai estar trazendo as informações sobre essas palavras. O Enem não é traiçoeiro. Ele pede para que você apenas tenha compreensão textual. O terceiro passo é ler as alternativas respostas, chamada de distratores, juntamente com o gabarito. Nesse caso aqui só temos 4, mas existe a letra E no Enem. Depois que eu faço isso, eu tenho que retomar o texto. O texto vai estar totalmente claro para vocês, porque você sabe a intenção do autor, vocês sabem quais são as supostas respostas e agora o seu significado do meu texto. Essa é uma ordem lógica da leitura skimmer e da leitura scanner que ajuda muito você na leitura de línguas estrangeiras, não necessariamente só língua espanhola, mas até na área de humanas você pode fazer essa leitura e vai lhe ajudar muito, tá? Outro detalhezinho também que nós podemos trabalhar com vocês é sobre o comando da pergunta indireta. Como é que eu faço a leitura da pergunta indireta? Eu vou voltar um pouquinho o slide. Esse primeiro slide. O que seria a pergunta indireta? É eu utilizar esta parte, uma parte desse comando do descritor, para ajudar a ler o meu distrator e o meu gabarito. Eu vou utilizar o comando para responder. Como eu disse para vocês, as perguntas, neste caso, elas são indiretas, elas vão ser respondidas. Então vamos fazer uma prática aqui mais ou menos com vocês, como é que funcionaria. Aqui eu tenho o meu texto base, que é esse texto aqui. Aqui eu tenho o meu comando em língua portuguesa, como eu disse a vocês. O meu comando vai estar em língua portuguesa juntamente com as minhas alternativas, lembrando, descritor, distratores e gabarito. E eu vou utilizar parte deles para que minha resposta seja mais simples. Qual é a parte que eu vou utilizar? A parte é essa daqui, ó. Tenha intenção. Eu vou ler sem ter intenção para vocês notarem. Ó, o texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outra língua que não é espanhola tem a intenção de. Se eu não leio tem a intenção de, a minha alternativa fica: atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda, popularizar a prática de exercícios esportivos, agradar aos compradores ingleses desse tênis. Agora eu vou fazer a leitura inversa, eu vou utilizar parte do meu descritor. Tem a intenção de atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Vejam como fica mais coerente. Tem a intenção de popularizar a prática dos exercícios esportivos. Tem a intenção de agradar aos compradores ingleses desse tênis. Então a leitura inversa ajuda a que minha resposta ela fique mais completa. Naquela que eu senti que está mais completa é a questão gabarito, tá? Essa é a ideia que a gente deve utilizar na hora de fazer o exercício. Bem, Aporelho, vamos fazer uma questão aqui utilizando as estratégias para ver se funciona, bem rapidinho. Então, vamos lá, volta um pouquinho.
Só lembrando as estratégias. Aqui, vamos responder só essa questãozinha bem rapidinho. Primeira coisa, lê o título, brincando. Brincando é um heterossemântico, em espanhol eu sei que brincar é jugar, brincando não pode ser só jugando. Brincando é uma palavra que significa pulando. Então, pulando é o meu título. Vou para a pergunta. O texto publicitário, já sei o gênero do texto, utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos estrangeiros de outras línguas. Olha o que ele pede, os termos de outras línguas. Quem é que vai me mostrar isso? Minha leitura, scanne. Que não é espanhola, tem a intenção de atrair, popularizar, agradar, incentivar, enfatizar. O Enem trabalha tudo, se for no infinitivo, no gerúndio, todos os verbos no mesmo modo e tempo verbal, tá? Então aqui eu tenho o que ele quer. Vou lá para o texto. Leitura scanner. O que for palavras em inglês, ó, fashion, vintage, cool, look, várias palavras relacionadas a quê? Ao design. Então agora eu vou ler o texto. Fiz a leitura skimmer, que é a ordem, título, perguntas e respostas, scanner, as palavras em língua estrangeira. Aqui eu estou sublinhando tudo, viu, gente? Então vamos lá. Kangaroos, outra palavra de inglês. Chega ao México, país, já sublinhei, com desenho atlético, mas muito fashion, palavra em inglês. Tem um toque de vintage, palavra em inglês. Se eu não sei o significado, não vai interferir em nada nisso. Eu sei que é um estrangeirismo aqui, um anglicismo. Com diferentes formas, combinações e cores. O mais cool, mais legal deste tênis é que tem bolsas para guardar chaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercícios e com jeans obterás um visual, um look urbano. Gente, agora eu vou para a pergunta. Tem a intenção de que essas palavras em língua estrangeira? A intenção de atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda? Sim, jovens usam isso, então essa está correta. Mas eu disse a vocês, todas estão corretas, eu quero saber a mais correta. Populariza a prática de exercícios esportivos? Sim, mas as palavras vão popularizar? Não, ela tem outra intenção. Até agora tá aí, tá melhor. Agradar os compradores ingleses do tênis? Gente, o país é o México. Não. Incentivar os espanhóis a falarem outra língua? Certo, o México fala espanhol, mas o México não é Espanha. Então aqui eu tenho duas questões que já estão totalmente fora do meu contexto. Enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto? Não, ele não está fazendo uma propaganda para se mostrar. Ele está com uma intenção. E essa intenção está entre atrair ou popularizar a prática. A questão correta só poderia ser a letra, por favor. Resposta, letra A.